Lembra que esses dias nós falamos sobre alguns temas nos shorts, né? Falamos de alguns temas como egocentrismo, enfim, tudo que está em jogo. O egocentrismo está atrelado à natureza humana. Então, nós nascemos com isso e precisamos ser lapidados, precisamos ser moldados por aquele que nos chamou. Até porque, para viver em sociedade, nós temos que ser menos egoístas. Podemos até viver, mas no momento em que realmente precisarmos das pessoas com quem nós agimos com elas com indiferença, elas não poderão nos ajudar ou não terão ânimo para nos ajudar. Então, nós temos que ter muito cuidado com com essas atitudes, tá? As nossas atitudes, elas precisam ser evidenciadas, tá? Com muito cuidado, tá? Nós tratamos de vários sinais aqui, tá? De várias coisas, né? Que está relacionado à convivência do ser humano. Aquele que é egoísta, ele não perdoa, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Roberto Rosa, eu sou evangelista, eu sirvo no Ministério IEAD, que é do pastor presidente Haroldo Pascoal, a qual eu mando meu abraço para mim, para sua esposa Emandelba. Mando um abraço também para minha esposa Rosilene Vieira de Souza Rosa, ela é minha rainha, eu amo muito. E mando um abraço também para os meus filhos, meus 3 filhos, Rafael, Kemily e Kézia, meus genros, o Bruno e o Tércio, né? E os meus netos, a minha nora, Áquila Silva, né? E os meus netos bonitos que eu amo, é Alícia e Rafael Júnior. E temos um outro neto, que é o Rian, da Kemily. Enfim, também mando um abraço para minha mãezona, tá bom, mãe? Deus seja contigo. A todos que prestigiam nossa conversa, nosso trabalho, eu agradeço imensamente, que a nossa visão aqui é ajudar e não confundir. Lembre-se, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, nós estamos vivendo no meio de muitas discussões, tá? Então, Deus, ele é objetivo, tá? Deus é objetivo, ele não perde tempo com muita falácia. Qual é a objetividade de Deus? Resgatar o ser humano da perdição, tá? E nesse contexto, nós precisamos ter a visão espiritual de Deus. Então, a aplicação bíblica, tá? Seja ela na pregação ou no ensino, não pode ser usado como um elemento de disputa de quem sabe mais ou menos. Ela precisa cumprir o propósito de Deus. E nesse contexto todo, lembra que Jesus falou que ele iria para o Pai, capítulo 14, 15 de João, mas ele enviaria o Consolador, precisamente no capítulo 14. No capítulo 15 ele diz que aquele Consolador que meu Pai enviará vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar do que eu tenho falado. Certo que Jesus falou com os apóstolos já foram, mas ficou registrado na palavra. Então nós aprendemos a palavra de Deus. O segredo é aprender a palavra de Deus. Não é pegar o texto e colocar a minha mente sobre o texto, usar o texto como pretexto para colocar em evidência aquilo que eu quero. O que está em jogo na relação entre o ser humano e Deus não é o que o ser humano quer. Estou falando daqueles que se decidem ser servo. Servo em quê? Na pregação, na instrução, no ensino, na condução de pessoas. Porque Deus vai cobrar isso da gente. De nós se aproveitarmos, né, de alguma forma do contexto, da força que tem a palavra de Deus, da essência que ela tem, e utilizarmos para benefício próprio. Não, isso vai ser cobrado. Voltando ao egocentrismo, né, que nós estávamos falando, né, daquela pessoa que não perdoa, quando nós lemos aqui a carta
de Tiago, você lembra? No capítulo 3, o que Tiago fala? Né? O Tiago, ele dá ali conselhos para a igreja, que a igreja não deveria seguir aquele caminho, que é um caminho de maldade entre as pessoas, né? Um caminho, né? A Bíblia, aqui o capítulo 3, Tiago diz uma coisa interessante: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, se nós aplicarmos a palavra errada, ou apenas porque nós achamos que é dessa forma, tá? O juízo será muito mais duro sobre nós. Olha só, o que ele diz no versículo 2 do capítulo 3? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, né? Versículo 3, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também que há naus de navio, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, naus, né, de embarcação, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também, aí vai falar da língua. A língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Fede com um grande bosque um pequeno fogo incendiar. Só que era capaz de incendiar um grande bosque. Capaz de colocar em perigo muita coisa. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa fala, tá? Ó, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quando você usa mal a língua, tá? Entendeu? Quando Paulo, o apóstolo Tiago, ele discorre nesse texto, aonde ele quer chegar? Ele quer chegar no comportamento do ser humano, que está envolto do egocentrismo, do egoísmo, né? Que faz com que o ser humano não consiga viver em grupo, conviver com as demais, nem em família. Há muitas famílias que estão em crise por causa de pessoas, membros da família, que dividem a família. Então, o apóstolo, ele chega, ele fala assim, no versículo 13, ele diz: quem dentre vós é sábio e entendido? Pergunta: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. É sábio e entendido? Então mostre. Então coloque em prática. Ao versículo 14 diz: mas se tende, aí vai, ó, amarga inveja. Vem comigo. Sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, né? Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra é perversa, né? Ou seja, mas a sabedoria que vem do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, né? Sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, se nós vivemos em grupo, por que vamos subdividir os grupos? Nós temos que entrar na essência de Deus. Quem vai viver? A igreja é um lugar que aceita todos os níveis de pessoas: rico, pobre, preto, branco, azul, vermelho, não importa. Só que todos precisam entrar na dimensão
de Deus, do Todo-Poderoso. Fora isso, não há unidade espiritual, não há unidade no corpo de Cristo. Se há alguém que divide, separa em grupo pessoas, não consegue dialogar com o grupo, não consegue ter uma vida para partilhar com os demais, né, a vontade de Deus, essa pessoa é perigosa, tá? E ela pode, se ela não se converter, levar outras pessoas para a perdição, mesmo estando dentro da igreja. Pode ser ministro, obreiros, pode ser um membro normal, tá? Então nós somos seres humanos, e os seres humanos são sujeitos a essas coisas. Se eu não tomar cuidado, eu posso indiretamente estar causando um problema para o grupo, para o povo, para a igreja. Então, nós devemos pensar como Cristo pensou. Estai unidos, todos no mesmo Espírito. Eu e o Pai somos um. Né? E Jesus, né, falando assim umas palavras mais... Então, a minha vontade é que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. E eu tenho certeza que o inimigo, o nosso tentador, não terá domínio sobre a nossa vida. É apenas uma palavra, uma conversa, um conselho. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.